Boa noite. Assédio sexual dentro da Câmara de Patos de Minas. A assessora parlamentar de Marquim das Bananas o denuncia pelo tipo de crime. No gabinete, a maioria das vezes era quando eu estava quase indo embora. Aí eu despedia da sala que eu estava e ele pedia para eu chegar na sala dele. Ele, não, me ajuda, você sabe o que eu quero. Eu, não, o que eu posso fazer para te ajudar, eu estou te ajudando aqui dentro, que é o meu trabalho. Ele, não, mas me manda uma foto. Sai comigo, só uma vez. Esse tipo de pedido que ele fazia. Cansada, com medo e com a promessa que os assédios acabariam, a mulher teria ido até um motel com Marquim das Bananas. Ele falou assim, não, sai comigo só uma vez, eu só quero te ver, eu não vou te tocar, você não precisa me tocar também, eu só quero ver você, pode ser até de roupa íntima, não precisa de mais nada, eu só quero isso. E eu fui com ele no motel, e assim foi, eu fiquei de roupa íntima, cruzei os braços e fiquei o tempo todo desse jeito. E ele conversando assim com muita tranquilidade, como se aquilo fosse realmente um momento relaxante, né? Mas era só para ele que era assim. E quando eu saí de lá, quando saímos de lá, né? Ele me agradeceu, disse que eu tinha feito muita diferença para ele, né? Com essa ajuda que eu tinha dado. Após pensar que tudo teria acabado, Marquim teria voltado a assediar a assessora. Toda acusação tem uma defesa e não ia me mandar embora por causa de conversa, então assim, alguém disse que eu falei alguma coisa, assim, e foi mais assim, uma conversa de 3 horas. De acordo com a mulher, quando o vereador tomou ciência de que ela havia contratado a advogada, ele mudou o tom da conversa. A maioria dos assédios eu tenho gravado. Não são todos, porque às vezes o celular estava sem bateria ou por algum motivo alguma coisa passava, mas boa parte eu tenho sim gravado. Tá a voz dele lá em tudo. Não foi mensagem de texto que ele pode alegar que alguém clonou o celular, que alguém enviou sem ele perceber. Foi tudo ligação. O que não era por ligação era pessoalmente. Por meio de nota, Marquim informou que as medidas cabíveis estavam sendo tomadas, negou o fato e afirmou que exoneraria a servidora de seu gabinete. Diante desta fala para a imprensa e tom diferente para a mulher, onde teria dito que a denúncia não daria em nada, como fica a situação na justiça? O primeiro tema do programa Espaço Feminino de hoje é este: violência contra a mulher e assédio sexual. O nosso programa está no ar. E aqui no estúdio comigo já está a doutora Kátia Andrade, ela que é advogada. Doutora, boa noite, bem-vinda ao programa. Boa noite, Matheus. Sempre um prazer estar aqui e eu sempre agradeço o espaço que nos é dado. Infelizmente, hoje a gente está aqui por um caso concreto, né? Mas osso do ofício, faz parte do nosso trabalho. Deixa eu falar muito sobre esse assunto aqui hoje. Comigo também o Simon. Oi, Simon, seja bem-vindo. Oi, Matheus, boa noite, tudo bem? Tudo certo. E nós vamos também receber aqui hoje a psicanalista e também advogada, a doutora Laís Locatelli, que à distância conversa com a gente. Oi, doutora, boa noite, seja bem-vinda mais uma vez ao Espaço Feminino. Boa noite, Matheus. Boa noite a todos que estão acompanhando a NTV. Estamos aqui, como disse a querida doutora Kátia, que já conversamos em outras oportunidades, falando desse caso, mais uma vez, de violência contra a mulher, muito específico agora, que é o assédio sexual. Doutora Laís, eu já começo com a senhora, então. Quando a gente fala de assédio sexual, pelo lado aí da psicologia, da psicanalista, como a senhora a gente está querendo falar, ou a gente pode definir o assédio sexual de que forma? Nós podemos pensar que há uma falta de inscrição de limite nesse sujeito, porque a lei vem a posteriori, vem o Estado para tentar reparar alguma coisa que está falhando nesse sujeito, que é justamente o limite do outro, a imposição do não do outro, e que ele ignora como se a lei não fosse aplicável para ele, como se os valores morais e éticos da nossa sociedade não fossem aplicados para ele, mas que também nós podemos pensar na perspectiva que na formação do sujeito, esses princípios que regem a sociedade de alguma maneira vão fazer inscrição numa personalidade,
né? A personalidade com estereótipo masculino, a personalidade com estereótipo feminino, e nós temos que aqui também repensar no que socialmente, culturalmente se está estimulando ou ainda se está permitindo de alguma maneira, mesmo que com um atravessamento da lei que já o impede, e que esses atos estejam acontecendo ainda uma e outra vez. Doutora Laís, e aí a gente vem de encontro à questão de quando a vítima, depois de sofrer tanto aos assédios cometidos, ela resolve denunciar. A gente começou o programa Espaço Feminino de hoje mostrando a situação da assessora parlamentar que denuncia o vereador Marquinhos das Bananas de assédio sexual. A gente vai ver agora, então, quando ela decidiu denunciar o caso. Quando que você viu que era hora de fato denunciar, que era hora de tornar isso público, até para que não ocorresse com mais pessoas? Foi a partir da questão do motel, porque que ele veio me informar que queria me ver toda semana, que eu recusei, ele passou a me tratar muito mal, aí eu realmente não é justo eu ficar calada. E diante disso, então, a gente tem a vítima denunciando esse caso. Doutora Kátia, a gente está acompanhando a situação dessa mulher, a qual denuncia esse vereador. A senhora atende, em específico, esse caso, mas abrindo esse nosso leque, quando e como a mulher ela chega lá no consultório da senhora, por exemplo, para falar, doutora, eu estou sofrendo isso e eu quero denunciar? Bom, esse caso ele ganhou uma notoriedade em razão da pessoa do assediador, porque é uma figura pública, é um político, enfim. Mas a gente tem que dizer que, infelizmente, isso acontece nas relações de emprego normais, ditas normais, né? Eu, por exemplo, já atendi outros casos semelhantes, enfim, que modificam, na verdade, só a gravidade do assédio, enfim, mas que era, porque o assédio você tem que entender que a relação de emprego, o superior hierárquico se utilizando da posição dele para obter favores sexuais. Né? Uma intimidação, ele começa, obviamente, ele nunca vai intimidar de uma forma direta, no primeiro momento, mas ele começa sendo simpático, até que chega no momento e fala, olha, se você não fizer o que eu quero, você pode sofrer alguma retaliação no emprego. Seria isso. Né? Mas, de modo geral, quando me procuram, e eu tenho certeza que deve ser orientação também dos meus outros colegas, a gente precisa de prova. Por exemplo, esse caso em específico, né? Todas as provas que nós temos, nós colocamos à disposição, já entregamos, na verdade, para todas as autoridades competentes. Então, Polícia Civil tem, presidente da Câmara tem, Judiciário também tem, o Ministério Público também tem cópia, todos têm. Doutora, essas provas seriam o quê? Áudios? Nesse caso, são áudios. Né? Por quê? Porque quando ela me procurou, ela disse, porque eu estou nesse caso, querendo ou não, já 4, 5 meses, eu acho. E eu falei, a gente precisa de prova. Porque a palavra da vítima, ainda que você tenha um relato super detalhado, super convincente, sempre vai aparecer alguém para descredibilizar a palavra da vítima. Sempre vai aparecer alguém para dizer, olha, não tem prova, então como que ela afirma isso? Né? Então, até mesmo para evitar esse julgamento, a primeira orientação que a gente dá para a pessoa é o seguinte, você tem prova? Não tenho. Então, você vai ter que realmente ter alguma prova disso. E, infelizmente, ou felizmente, assim, felizmente porque a gente vive numa época em que é possível gravar áudios, vídeos, né? Então, hoje nós temos essa facilidade, né, a julgar pela situação. Então, a gente pede para essas vítimas para elas gravarem, né? Porque a gente tem que entender, gente, que o assediador, ele não vai assediar a pessoa na frente de terceiros. Ele vai fazer isso numa situação realmente bem intimista, bem longe, né, dos olhos das outras pessoas. É justamente isso, doutora Kátia. Eu quero chamar a doutora Laís para essa nossa conversa aqui, porque como que fica, doutora Laís, o psicológico dessa vítima? Porque, como a senhora bem disse, tudo começa ali com uma conversa, com uma simpatia, e de repente já ganha um tom mais intimista. Como é que fica o psicológico dessa vítima, doutora? Acredito que o núcleo central da questão do assédio, né, que aqui desemboca no sexual,
mas que até chegar no sexual ele atravessa todo o moral também. O sexual atravessa todo o moral, né? O constrangimento, a degradação daquela pessoa que está sofrendo assédio. E com ele vem muitos afetos, sentimentos que realmente afetam aquela pessoa, como o medo, a vergonha, a humilhação. Vai criando uma ferida, o que a gente chama em psicanálise de ferida narcísica, que é aquilo que compõe a própria imagem, aquilo que compõe a percepção de si mesmo e que fica em jogo, tanto no plano pessoal como no plano profissional. No mundo interno dessa pessoa, a gente pode pensar, dessa mulher, e também pelo julgamento externo que ela sofre, colocando em questão, normalmente, aqui as capacidades profissionais, as capacidades de discernimento, a capacidade na questão de conseguir manejar um relacionamento, porque ela é sempre encurralado numa possibilidade que torna aquilo impossível de manejar, né? Como a doutora Kátia estava falando, normalmente uma forma progressiva, não direta, que constrange, que degrada e que humilha. Doutora Kátia, e tudo isso que a doutora descreveu em situações do psicológico da vítima, isso aconteceu a gente pode dizer que aconteceu com a assessora em questão? Sim. Se você considerar que quando ela me procurou, enfim, ela já tinha algumas provas, mas ela, enfim, ficou com medo de perder o emprego, tem família envolvido, ela não queria, por exemplo, estar passando por essa exposição, porque mesmo que a identidade dela não tenha sido divulgada, o julgamento está acontecendo, você sabe que algumas pessoas estão perdendo a mão na questão do julgamento, mas fato é que ela tentou realmente voltar para o trabalho e tentar viver uma relação de trabalho normal. Só que as coisas se agravaram. E se agravaram a ponto dela correr o risco de perder o emprego, porque, assim, gente, a questão tomou essa dimensão toda agora, em razão da publicidade. Mas eu estou falando de um fato que foi denunciado em abril, dia 5 de abril, e ela ainda estava trabalhando. Ou seja, ela mesmo correndo o risco de perder o emprego, ela não suportou mais a situação. Ela disse, olha, eu preciso dar um fim nisso, porque chegou o ponto de ela ter que ser medicada, ter que passar por avaliação médica, uma série de constrangimentos, uma série de situações assim que ela nunca imaginou que fosse passar. Doutora, a gente continua falando sobre esse fato já, depois do nosso intervalo. Não sai daí. Já estamos de volta ao vivo com o programa Espaço Feminino. Você que está em casa pode continuar participando com a gente através do 99947-4515. Esse número que está aparecendo aqui na sua tela, o 3821-4488. Mulher, fique à vontade. Aqui você tem vez, aqui você pode ficar à vontade para mandar a sua dúvida, o seu questionamento, que as nossas especialistas irão te responder da melhor forma possível. E caso você não queira se identificar, a gente responde aqui da mesma forma. Fique à vontade para participar com a gente através dos nossos canais de comunicação, na internet também. Eu continuo conversando aqui com a advogada, a doutora Kátia Mendes, ela que está, inclusive, atendendo o caso aí onde o vereador Marquinhos das Bananas é denunciado por assédio sexual. Doutora, no último bloco, a gente estava conversando aí a questão principalmente do psicológico dessa vítima. E um ponto na entrevista que a vítima deu para a jornalista Ludmila Bahia chamou bastante a atenção, porque em determinado momento, a gente tem até esse VT, ela fala que o vereador em questão passou a sobrecarregar ela de trabalho. Vamos acompanhar. Ele me ligava o tempo todo mesmo, não tinha horário, ele dizia que minha carga horária era 24 horas, que eu tinha que estar disponível 24 horas por dia. A hora que ele precisasse, me chamasse, eu tinha que atender de qualquer forma. Você tem que estar disponível 24 horas. E não é qualquer, assim, funções definidas. É qualquer favor que ele quisesse fazer para outras pessoas, eu tinha que fazer. Levar uma pessoa numa consulta, buscar uma coisa para alguém. Não tinha, sabe, era qualquer coisa. Então a sua função lá não era clara? Não. E nem o seu horário de trabalho? Não. Era qualquer dia da semana, você tinha que estar disponível? Sim. Ele chegou a falar para eu ficar de acompanhante
em hospital com pessoas que eu nem conhecia. E ainda partindo disso, durante a entrevista, a vítima disse que ainda tentou continuar no trabalho. Vamos acompanhar. Por que você decidiu, mesmo passando por tudo isso, continuar a trabalhar com ele? Eu liguei o modo automático. Eu saía de casa, eu fazia o meu serviço e voltava para casa. Sabe, eu estava indo pelo trabalho mesmo, que é um lugar que eu gostei muito de trabalhar, sabe, um lugar muito acolhedor, o salário é muito bom. E eu não tive dificuldade em exercer o trabalho. O trabalho em si não era uma coisa que me desgastava. Doutora Kátia, antes da senhora falar, eu quero chamar para essa nossa conversa aqui a doutora Laís Locatelli. Doutora Laís, a gente tem então uma situação onde a vítima, ela conta, onde a pessoa em questão, o vereador, passou a sobrecarregar ela de trabalho e ainda ela tentava continuar nessa situação. Hoje ela está afastada, né, doutora? Sim, ela está, pelo menos por enquanto, até porque não chegou nada, nenhuma notificação para ela nesse sentido, ela está afastada. E aí, doutora Laís, como é que a vítima fica numa questão dessa? Ela tenta contornar ali por precisar do emprego, se é assim que eu posso dizer, doutora, e tenta continuar, mas chega no momento que ela fala, poxa vida, não dá para continuar mais, eu não estou aguentando. Como a gente estava conversando aqui antes, né, Matheus? A questão do assédio sexual, normalmente ele vem compaginado com assédio moral. A sobrecarga de trabalho, das tarefas que não são da função, expor o trabalho dela diante dos colegas, entre muitas outras possibilidades e características que permeiam também o assédio moral, que é justamente para ir, de certa maneira, fragilizando e deixando essa personalidade porosa o suficiente, né, fragmentada o suficiente para ter um acesso mais íntimo, através de uma conduta sexual inapropriada que vai surgir depois. Talvez a doutora Kátia aqui possa comentar também conosco, no ponto de vista jurídico. Normalmente, no atendimento às mulheres que sofrem violência, normalmente há um limite que ele não pode ser ultrapassado psicologicamente. Quando elas chegam, elas dizem, eu cheguei no meu limite. Se tenta elaborar isso de alguma maneira, se tenta desviar o foco, especialmente numa relação de trabalho, que isso vai se misturando com o próprio trabalho. Se tenta encontrar soluções mais apropriadas para ir desfazendo esse nó, até que chega no máximo que a pessoa diz, até aqui eu não aguento mais. Mesmo porque quando ela está assim, ela já está tão fragilizada emocionalmente e a sua própria saúde psíquica e às vezes até a física já está comprometida. Doutora Kátia, e aí, quando a gente fala dessa vítima em questão aqui de Patos de Minas, ela sofreu tudo isso que a doutora Laís acabou de trazer para a gente. À medida que a Laís ia falando, eu ia relembrando os relatos dela. Assim. A Laís descreveu com exatidão as etapas do assédio, né, que me foram relatados. E constam em áudio, inclusive. É o que a Laís disse, não é uma coisa de imediata. Né? Foi uma coisa gradativa ao ponto de combinar com o fato que ela conta do motel, enfim. E chegou um ponto que ela falou, meu limite é esse, eu não aguento mais. Né? E quando ela disse, é o meu limite, e ela falou, olha, eu vou perder o meu emprego, mas eu não posso continuar dessa forma. Porque é uma tortura. Pensa que essa menina ficou afastada 10 dias do trabalho, por recomendação médica, porque ela estava com todo tipo de problema, no caso, na época, ela começou a ter crise de ansiedade, começou a ficar, sabe, angustiada mesmo, foi, inclusive, diagnosticada, tem, inclusive, laudo médico nesse sentido, nos vários autos que a gente tem desse processo. Então, chegou num ponto que estava abalando a saúde física dela, física e mental, no caso, né? Mas a física dela também já estava doente mesmo, de angústia, de ter que passar por tudo aquilo. Doutora Kátia, durante esses assédios que a vítima ela vinha sofrendo, em algum momento ela chegou a ceder na expectativa, na tentativa de que aqueles momentos para ela acabariam? A pessoa, o vereador disse, se você fizer isso, acaba aqui. Em algum momento ela chegou a ceder e acreditar que isso acabaria? Bom, ela conta em entrevista, inclusive, que vocês assistiram,
O que ela fez para se livrar daquilo ali foi realmente atender um pedido dele de ir a um motel e se mostrar de lingerie, no caso, para ele. E ela impôs que ele não tocasse nela, ela não deixou mesmo, né? E ela é muito honesta em dizer, ele não tocou, né? Não me tocou. Mas por quê? Ela fez aquilo imaginando que aquilo, ok, ia acabar ali, a partir dali não ia ter mais nada, só que, segundo ela, no outro dia, ele estava lá, querendo mais coisas. Aí foi aí que ela falou, olha, não dá, eu não consigo. Doutora Laís, as vítimas, elas realmente chegam a entender esse momento onde o assediador vai lá e fala, ó, se você fizer isso, vai parar. E aí, como é que essa vítima fica depois que ela cedeu pensando que acabaria, mas, no entanto, esse fato não acaba por ali? Matheus, a gente pode pensar aqui na subjetividade de cada mulher que vai sentir isso de uma maneira diferenciada, mas há uma frustração no sentido que ela percebe que nenhuma ação dela vai dar conta de ser um fator impeditivo dessa conduta dele, dessa conduta sexual inapropriada e criminosa, porque ele não está com esse registro, essa inscrição no mundo interno. Então, por mais que venha um não externo, legal, moral, da própria vítima que está sofrendo esse abuso, de dizer não sistematicamente, é como se isso não fosse aplicável para ele. O que costuma acontecer, e nós vemos, infelizmente, na maioria dos casos, sai uma vítima, entra outra, justamente por essa falta de inscrição no mundo interno dele. Por mais que ela diga não, esse assédio costuma ser progressivo e intensificado com o decorrer do tempo. Tanto é que, normalmente, como uma vítima denuncia, em crimes sexuais, normalmente aparecem outras, né, com o passar do tempo. Pela conduta ser decorrente daquele sujeito, numa falha de inscrição, do registro legal, do registro ético, do que a gente chama aqui de castração, que é o nosso desejo tem que encontrar limite a partir do momento que nós temos um encontro com outra pessoa. Posso só complementar uma coisa que a Laís disse, que é muito importante a gente dizer. É a questão da subjetividade. O que é limite para mim pode não ser limite para a Laís. E, principalmente, o assediador, é óbvio que ele vai escolher como vítima aquela pessoa numa situação que ele entende que é vulnerável. Né? Ele, com certeza, ele não vai ser louco de assediar uma pessoa que pode bater de frente com ele. Então, por exemplo, que eu li alguns comentários do tipo, comigo não acontece, comigo eu não deixaria. Tá, mas certamente não aconteceria com aquela mulher, porque ela sabe, ela tem uma força, ela consegue se impor. Mas isso não é regra. Tem mulher que realmente, às vezes, está numa situação vulnerável, como é o caso na relação de emprego, porque ali ela depende do trabalho, e que o assediador, né, se utiliza disso para conseguir os favores sexuais que ele entende que são devidos. Né? Então, essa questão da subjetividade, que a gente tem que analisar pela questão da vulnerabilidade, é muito importante. Doutora Kátia, doutora Laís, a gente vai fazer um rápido intervalo e já a gente continua falando sobre o assédio sexual. A gente volta já. E nós já estamos de volta ao vivo com o programa Espaço Feminino. Você pode continuar participando com a gente. E hoje nós estamos tratando sobre assédio sexual. Recentemente, veio à tona uma questão de uma denúncia, onde uma assessora do vereador Marquinhos das Bananas o denuncia por assédio sexual. Em entrevista exclusiva à NTV, a qual nós estamos trazendo aqui hoje também no programa Espaço Feminino, essa vítima, ela contou quando ela decidiu buscar ajuda. Vamos ver. A história já estava ficando assim muito pesada. Eu já estava com dificuldade de me alimentar, de dormir, e tendo outros problemas por falta de concentração, de energia, de tudo, de vontade. Eu estava perdendo a vontade de fazer tudo. Eu consultei com um psiquiatra e me passou um medicamento e me afastou uns dias. Aí até algumas pessoas ficaram questionando, né? Questionaram até com ele o que estava acontecendo. E aí eu contei assim, para minha família por que eu estava tão mal, que era o motivo, né?
do estresse, da ansiedade. Doutora Laís Locatelli, quando a gente se depara com um depoimento de uma vítima aonde ela diz quando então ela decidiu buscar ajuda e aí a partir disso ela passa a sofrer julgamentos, tanto de forma interna de pessoas próximas a ela e também de pessoas fora a ela, pessoas que sequer conhecem, sabem da identidade dela. Como é que fica a vítima em uma situação dessa, onde ela passa a ser julgada, onde as pessoas acham que tem o direito de dar a sua opinião diante de um fato desse? Nós podemos ver também o julgamento dessas pessoas que vão repercutir no mundo dela e que pode fazer suscitar questões como a culpa, como o mal-estar, como a pergunta, onde foi que eu errei? Será que eu dei espaço para isso? Porque colocar a dúvida quanto às certezas dessa mulher, ela é o atravessamento inteiro nessa violência psicológica que acontece, como que a doutora Kátia estava falando aqui, que é uma tortura. E a gente pode considerar isso como uma tortura progressiva na parte emocional, na parte psicológica, até chegar na parte física, que é onde normalmente vai ser possível captar as provas, porque como se o assédio moral ele é mais complexo de se mostrar, até porque a pessoa pode entender aquilo como parte daquele pacote, daquele acordo subentendido nessa relação de trabalho, onde ela chega a questionar, eu não sabia mais exatamente qual eram as minhas tarefas ou não, elas não estavam definidas. Então, quando chega nesse momento que se questiona as próprias tarefas, que se questiona quais são os limites ali, isso normalmente já está num estado, né, bastante fragmentado, bastante cindido, onde se tem muitas dúvidas sobre si mesmo. O que me parece muito essencial nesse momento é procurar uma rede de apoio para que as pessoas que possam acolher, a acolham, que possam compreendê-la, possam prestar essa ajuda, tanto psíquica como emocional, como psiquiátrica, que no caso dela foi necessário, para que ela também consiga aí não só se restituindo e se reconstituindo como sujeito, mas estar apta a conviver no mundo externo de novo, porque pode ser uma experiência sentida como um trauma, e a partir de um trauma pode haver um engessamento, um congelamento dessa possibilidade de relacionamento com o mundo exterior. Doutora Kátia. Não, é isso mesmo. E assim, eu acrescento a questão da importância da família nesse momento. As vítimas, via de regra, elas têm medo de denunciar, obviamente, por causa da exposição, mas principalmente, não é nem pela exposição delas, mas pela exposição das pessoas próximas. Porque é a filha do fulano, entendeu? É a mãe de ciclano. Então, elas têm muito medo do quanto essa repercussão pode atingir as pessoas mais próximas. Então, quando a família acolhe, a situação se torna um pouco mais fácil. Por isso a questão do apoio, como vocês bem disseram. Doutora Kátia, nesta quinta-feira, aqui em Patos de Minas, em audiência da Câmara Municipal, sim, haverá a reunião e lá se consta na pauta, sim, que deve acontecer a votação, é isso? Sim, amanhã eles vão decidir se vão formar uma comissão processante ou se vão arquivar a denúncia. É óbvio que... sabendo de tudo que aconteceu, na verdade, com exceção da vítima, sou a pessoa que mais sabe do caso, é óbvio que eu torço para que a comissão processante seja formada, para que o processo, devido processo legal, no caso administrativo, seja conduzido, porque é isso também, tá, gente? O assediador, né, ele tem direito à defesa, ele tem direito ao devido processo legal, e isso são princípios sagrados, tá? Né, eu defendo, inclusive, para ele, mas é óbvio que nós torcemos, sim, para que justiça seja feita. Doutora Kátia, a gente tem um gráfico, né, Luiz? A gente pode colocar esse gráfico já, doutora Kátia, doutora Laís, quanto à pesquisa, onde mostra aí a questão de assédio ocorrido no trabalho. 50% das pessoas ouvidas dizem que elas contaram para pessoas próximas, 33% dizem que não fizeram nada, 15% pediram demissão, 14%
informaram outra questão. 8% disseram que recorreram a sistemas de denúncia anônimos da própria empresa, 5% recorreram ao RH, 4% disseram que recorreram a grupos de apoio da empresa e 3% dizem que recorreram a grupos de apoio de fora da empresa. Doutora Kátia, então, com esses números, com esses dados que a gente traz aqui, falando agora num contexto geral, queria que a senhora aproveitasse para dizer da importância da mulher, que ela é vítima de qualquer tipo de violência, seja o abuso, seja qualquer outro, da importância dela denunciar esse fato. A denúncia ela é importante, obviamente, por uma questão de justiça, né, para que tudo que a vítima tenha passado não fique em vão, mas, principalmente, isso acaba encorajando outras mulheres a fazerem a mesma coisa. O que a Laís disse é verdade. Quando surge uma denúncia desse tipo, outras vítimas realmente aparecem, né? Por quê? Porque elas se sentem encorajadas. Elas, olha, se ela teve coragem, está na minha hora também de falar. E isso também é muito importante. E, principalmente, gente, a gente tem que mudar essa questão cultural. O que aconteceu hoje, o que a gente está debatendo hoje, alguns anos atrás, isso seria tido como irrelevante, nós não estaríamos debatendo isso aqui. E hoje, graças a Deus, por uma questão, uma revolução quase cultural mesmo, a gente entende o quanto isso é deplorável, quanto isso é nojento, asqueroso, e a gente tem que repudiar e tem que enfrentar diariamente. Doutora Laís, trago a senhora também para a nossa conversa aqui, desde já agradecendo a disponibilidade em nos atender mais uma vez. Eu também gostaria que a senhora reforçasse a importância da denúncia. Eu acredito que é um movimento que demanda muita coragem. A doutora Kátia, possivelmente a sua cliente, teve uma rede que apoiasse para que ela conseguisse chegar aqui, teve ferramentas internas que a possibilitassem a chegar. Quando isso, às vezes, não é possível, até para a própria restituição do sujeito, da sua própria autoestima, da sua capacidade de confiar em si mesma, da capacidade de confiar nos outros e voltar para o mercado laboral, é necessário passar por um trâmite que a permite ter coragem. O que a gente fala sempre na saúde mental é que talvez os métodos terapêuticos nos proporcionem justamente esse elemento, que é o elemento coragem, o elemento também de estar acompanhado, porque quando nós estamos acompanhados, tanto pela família como pelas demais redes de apoio, e aqui também a gente pode pensar nas políticas públicas que são necessárias, né, para que possam estancar isso e para que nesses momentos ela tenha quem recorrer institucionalmente também, né, no momento de fazer a denúncia, do acolhimento dessa denúncia, que tenham pessoas que estejam aptas a receber a palavra dela sem julgamento, sem pré-julgamento, já que isso vai ser levado à corte, para que ela consiga então chegar nesse momento que vai ser uma exposição, que as outras pessoas vão tecer as suas críticas, os seus julgamentos de acordo com aquilo que acreditam dentro do lugar onde a gente está hoje socialmente, onde ainda temos estereótipos muito enraizados, especialmente com a questão do poder, tanto econômico quanto social e político, que aqui aparece em destaque. Ou seja, esse poder é muito relevante nesse caso, em específico, porque é uma maneira de manejar o silêncio da outra pessoa, né? Exercer contra ela, colocar em dúvida a palavra dela, as provas que ela pode vir a trazer. Por isso que é tão essencial, tanto no mundo jurídico, ter a possibilidade de recolher essas provas, de organizar e juntar essas provas, como a doutora Kátia colocava, também para dar segurança e coragem para essa mulher e também contar com a rede que dê o suporte, né, nos momentos de maior fragilidade, de maior tensão. Doutora Laís, mais uma vez, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Eu espero a senhora mais vezes aqui no Espaço Feminino durante toda a nossa programação. Obrigado, viu? Muito obrigada, Matheus. Sempre uma alegria e um prazer também poder compartilhar dessas informações. Eu sempre digo que o óbvio também precisa ser dito. Às vezes parece que nós estamos aqui, né, a doutora Kátia também, repetindo muitas coisas, estimulando e trazendo a questão legal e trazendo a questão emocional e psicológica,
mas que é de fundamental importância, porque se ainda está acontecendo, é porque nós ainda precisamos falar sobre isso. Muito obrigada e até um próximo momento. Muito obrigado, doutora. Doutora Kátia, muitíssimo obrigado também pela disponibilidade em vir aqui no programa Espaço Feminino. As portas da NTV estão abertas sempre para a senhora, viu? Muito obrigado. Eu agradeço sempre o espaço que nos é dado, repito sempre. Hoje, infelizmente, discutir casos concretos para mim é um pouco complicado, mas eu falei, olha, nesse caso eu tenho que ir, mas eu estou sempre à disposição e é sempre um prazer estar aqui. Hoje, especialmente, por dividir a tela com a Laís, que é uma pessoa por quem eu tenho uma admiração muito grande, e ela tem muito conhecimento. Então, assim, se vocês puderem trazer Laís também mais vezes, eu tenho certeza que vocês vão, propagar muito mais conhecimento ainda. Mas eu te agradeço, eu estou sempre à disposição. Já vamos combinar para vocês duas voltarem sempre aqui com a gente. Por favor, estou sempre à disposição mesmo. Obrigado, doutora. A gente faz uma pausa rapidinha aqui e volta já, viu? Não sai daí. Já estamos de volta ao vivo com o programa Espaço Feminino. Você que está em casa, continue participando com a gente. WhatsApp, telefone, internet. Fique à vontade que o programa é feito especialmente para você. Minha gente, agora a gente muda de assunto, porque deixa eu te perguntar. Você é daqueles que gosta de praticidade no dia a dia? Eu estava impressionado, porque essa nossa convidada, nos bastidores, ela me trouxe tantas dicas que eu tenho certeza que você já pode preparar o lápis, caneta, o papel, ou anotar no próprio telefone aí todas as dicas que vão fazer diferença para você, que a gente conversa a partir de agora com a Fanny. Fanny, seja muito bem-vindo ao programa, viu? Tudo bem? Sempre muito bom ter você aqui. Da última vez, você deve lembrar, né, Simon, da panela de arroz. Matheus, eu fiz. Você fez? Fiz. Ah, meu Deus. Agora funcionou mesmo. Funcionou? certo, Se né? queimar, arruma o copo lá dentro. Acabou o cheiro, acabou o gosto. Eu vou tentar. Vou fazer alguma coisa no arroz lá em casa hoje e te mando um WhatsApp Pode deixar. te contando. Ô, Fanny, porque hoje nós temos mais dicas para quem tá em casa. Isso. Vamos começar por onde? Porque aqui eu quero fazer todas. Então vamos começar pelo não ao desperdício. Bora Porque lá. hoje em dia é tudo muito caro, né? Demais. Então, se você Economizar, puder né, gente? economizar, né? Então vamos lá, gente. O que eu gosto de fazer é o seguinte: você vai pegar um sabão, você Sim. coloca ele lá na sua pia, o que vai acontecer? Vai ficar melequento, vai desperdiçando. Demais, Você né? pega ele, parte Aqui, ó. ele ao meio. Vamos trazer aqui pra frente, Fanny, ó. Vamos. Com a faca mesmo, qualquer ali. já- Isso. Aí você guarda num pote. Eu gosto de colocar num potinho. Que hora que eu vou usar, eu só pego esse pedaço aqui. Pronto, uso. E não fica aquele trem melequento desperdiçando, entendeu? E o restante dele, eu vou usar. O restante que eu guardei aqui Num potinho. pode ficar como se estivesse Normal. naquela embalagem lá de Isso, casa. normal. Não, e bom que o pacotinho fica bonitinho, dá pra enfeitar também, É né, o que eu gente? gosto, né? É o que eu gosto. Onde que dá pra colocar, Fanny? Já que dá pra decorar, dá pra enfeitar, onde que dá pra colocar? Porque assim, eu não gosto disso na pia. Eu sempre tiro e coloco lá na lavanderia. Eu não gosto de nada na minha pia. Então, Não fica nada. já pode tirar ele mesmo depois de usado. Isso. Agora, ô coloca Simon, aqui. me conta aqui, na hora que vai lavar a vasilha, a gente não pode fazer propaganda, mas o Bombril. não pode pode, fazer mas já propaganda. fazendo. O Bombril que você tem na sua casa. Mas você tem o costume de colocar ele já na bucha e coloca lá em cima do sabão? Ou você é uma pessoa cuidadosa que tira? Como é que é lá na sua casa? Ah, não, eu já pego o bombril com a bucha e junto assim, tá tudo bem. Tá tudo Mas certo. aí o que acontece? Eu achava que tava, né? Ele vai enferrujar, não vai? Isso, Você deixa ele lá, vai muito enferrujar. rápido. Você pega um bombril, parte ele no meio. Que você vai usar só um pedaço, não vai desperdiçar aquele resto que vai enferrujar. E você guarda também, gente. Do mesmo jeito do bonitinho. sabão, Do mesmo eu jeito do coloco... sabão. Não, aqui, deixa eu tentar mostrar. Deixa eu abrir aqui. Uhum. Vou mostrar, ô Fanny, quanto... Porque, posso tirar? Pode. Tá Olha. tudo cortadinho. Todos esses aqui eram inteiros. Isso. Que provavelmente a gente iria desperdiçar. Desperdiçar, porque ele fica enferrujado se você deixar muito tempo lá. Então você usa um, joga fora. Mas pronto. me conta aqui, Fanny, funciona da mesma forma do que... Da mesma forma. É lógico que se você for lavar aquele mundo velho de panela, tanto de panela, é melhor você já pegar um grande, né? Mas é pouquinho mesmo, pra gente que só lava mesmo pra nossa casa e tal. Daquilo que a gente gosta, sabe? Gostei. Rende? Rende? Rende, dá pra- Isso, é. Pro dia a dia ali um prato, uma panela mais Isso. simples.
Posso Pronto, lavar? pode. que Eu dá- falo assim agora, pra um restaurante, pra um lugar que tem que levar muita panela, não funciona. Mas pra gente que é dona de casa e tal. Dá pra usar certo. no dia a dia. Isso, Deixa eu guardar a bagunça Gostei, viu? que eu fiz aqui. pode fazer. E- Minha mãe faz essa dica, viu? Ela faz? Faz. Mãe, já Mãe. faz aí, já prepara. E quando você vai pensando na próxima Tá. dica aí, Simon, me conta aqui uma das suas exclusivas aí, que eu sei que você anda apurando, sabe? Para não falar fofoca. Informações que O que é que você chega. tem de quentinha aí hoje? Uma, pra gente já apimentar esse nosso papo. Puxa, esse nosso papo aqui de dicas. Matheus, então, assim, não vai ser bem uma informação, vai ser, assim, um abre o olho da população. Ah. Porque eu vivenciei uma situação bem chata, né, essa semana, na rua da minha casa, que foi um abandono de uma caixa cheia de dogs. Cheia de cachorrinhos. Provavelmente é alguma pessoa que mora na zona rural, porque o carro estava bem sujo, né? Deixou a caixa e foi embora. Inclusive, pessoal... Quando que foi isso? Essa semana. Essa semana. Essa semana. Foi na segunda-feira. Aí, o que a gente fez? Inclusive, é o que eu indico para todo mundo fazer. 190 na hora. Pega a placa, 190, que eles vão atrás e pega mesmo. Porque é uma Tá? situação, né, Fanny, que não, Nossa. é inaceitável. Desumano, né? Inaceitável. Quando você vai pensando mais uma quentinha, mais uma exclusiva aí, o que dá pra gente ensinar mais pro pessoal de casa, Fanny? Então, gente, deixar seu banheiro cheiroso. Opa! Adoro. Isso aí Ninguém eu quero merece aprender. entrar no banheiro Não. fedorento, né? Não mesmo. Não tem jeito. Você vai que dá pra pegar fazer? seu lixinho do banheiro, né? Bonitinho aqui. Não, mas essa daqui tá bonita. Essa né? tá muito linda. A lá de casa não é assim, não, viu? É um trem assim. Ai, gente, isso aqui é um xodózinho mesmo. Custei achar uma que eu falar assim, não. Eu quero. Toda chique, né? Então, gente, o que eu vou pegar? Eu vou pegar um absorvente, toda casa tem. Você vai partir ele ao meio. Ao meio mesmo, precisa... Isso. Ó. Parte, né? Você vai pegar o desinfetante. Você coloca um pouquinho de desinfetante, não precisa ser muito. Deixa a gente mostrar o tanto... Esse é duas gotinhas, praticamente. Isso! Só pra dar uma olhadinha no desinfetante, no absorvente. Certo. Aí você tira aqui, prega ele lá dentro da lixeira e coloca essa colinha normal. Então não vai ficar com funciona? aquele odor. Porque o cheiro, você já tá Tira- sentindo aqui? Você já tá... sentiu, né? Tira aquele odor. Tira o cheiro. Na hora que você for tirar o lixo, você coloca mais um pouquinho. Bacana. Então, depois você tira o absorvente, não ficar usando ele sempre, né? Mas isso aí, fica cheirosinho. De quanto em quanto tempo, Fanny, trocar? Eu troco uma vez na semana só. Bacana. Só uma vez na semana. Mas pode ser duas. A pessoa Do jeito que que... a pessoa quiser, né? Isso. Show de bola. Dica dada, Simon. E ainda no banheiro, ô Fanny, o que dá pra fazer? Ó, você já viu quando você vai num motel, alguma coisa assim? Você vai dar descarga, aí sai aquela água colorida Sei. e cheirosa. Chique, que lá é Vou ensinar chique, pra né, vocês. gente? O que vocês vão fazer? Chique, Chique, caro. né? Já quer chique, cara. Já quer saber, chique então, como baratex. fazer lá no banheiro lá de Chique casa. barato? Baratex, você vai pegar o seu desinfetante com cheiro, Fala o né? nome, Fanny. Olha, Azulinho. Mas você como... vinho sol. Opa! Então, gente, aí você vai pegar um outro potinho, vai fazer um furinho, tá vendo que tem um furo aqui? Sim, Você vai deixa eu mostrar aqui. despejar. A gente consegue mostrar, Vinícius? Porque esse furo aqui dá pra fazer com o quê, ô Fanny? Eu faço com a faca quente. Você esquenta a faca e faz o furo. Ele é bem petitinho mesmo. Isso! E aí? Aí você vai pegar, né? Vai Fazendo bagunça. Mas é isso aí. Estamos ao vivo. Você vai pegar, você vai encher ele. Simplesmente, sabe aquela caixinha da descarga? Sim, sim. Funciona para aquelas caixinhas. Aí você vai virar, né? Aqui, ó. E isso aqui vai ficar imerso a caixinha da descarga. Que aí toda vez que você for dar descarga, vai soltar um pouquinho e vai sair no vaso. Cheiroso e com cor. Só E isso. dura? Dura? Não, porque pensa, toda hora que você vai no banheiro, você vai dar descarga. Aí já dá descarga com cheiro já. Mas, ô Fanny, me conta aqui. Eu vou encher... Isso. Vou encher até aqui, tudo. Isso, tudo. E aí, mas como é que eu vou colocar lá dentro? Porque vai estar cheio d'água. Vai estar cheio d'água, você vai mergulhar ele na água. E aí ele vai E ele soltando... ele vai soltando na medida que você for dando a descarga, que aquela água vai descer e desce o
o líquido junto. E não tem nenhum perigo do vidro entrar pro cano? Não tem, não. Não tem cano, é como uma caixinha mesmo, não tem. Ah, sim. Não tem, não. Bacana. fazer. Vou fazer. Faz Vou fazer, e me vou conta. gravar e vou mostrar pra vocês. Isso, faz e me conta. O que é, diretor? Funciona pra aquelas descargas que puxa a cordinha assim? Não, né? Olha, eu nunca fiz, é porque elas têm a caixinha lá em cima, né? Nada, só Pode ser corta que lá sim. em cima, bota lá. É, Toma de novo, Isso. cola. O segredo é escada. dar certo. dá certo. Show de bola. Ah, e você pode colocar também, se você quiser colocar um pouquinho de sabão. Detergente mesmo lá dentro, porque ele já sai com espuma também. Aí vai Show. ser o... Dica dada é dica feita agora aí na sua casa. Fanny, muitíssimo obrigado. Muito obrigada Nosso tempo a tá você. acabando, mas eu sei Fiquei que muito seus... nervoso, meu amor. Não veio comigo hoje. Da próxima vez eu vou puxar ele, porque Traz dá ele que a mais gente segurança. quer. Nada disso. Eu sei que seu Não é. Instagram tem várias dicas. Qual que é, Tem, Fanny? é @Fanny Casa Colorida. Fanny Fanny F.A. _ Casa Colorida. Eu acho um montão de coisa lá. Ixi, eu tô dia. Inclusive, decoração. Gente, eu fico o dia todo olhando o Instagram dela. Não vou mentir. Ó, decoração, gente. Eu Essa casa é linda, eu inclusive. Amo. Muito E tudo bacana. é a gente, né? Que decora. tudo Eu mesmo artesanal, no marido. Pois eu quero algumas dicas, viu, Sim, Fanny? pode deixar. E eu te encontro no Instagram como, Dr. Simon? Simon_Alves 1. Ó, tô de olho. Responsabilidade, tá? Pra onde você vai. Sempre. Tô de olho. Simon, muitíssimo obrigado. Quarta-feira que vem, você e Ludmilla aqui no Espaço. Obrigado, Matheus. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Fanny, muitíssimo Muito obrigado. obrigada, gente. Um beijo pros meus seguidores, pros meus filhos que estão em casa, que da outra vez falou assim: mamãe, você não mandou beijo pra mim. Então, um beijo, Brian e Melina. Beijo pra todo mundo. Obrigado, Fanny, mais Obrigada uma a vez. vocês. Viu? E muito obrigado a você de casa. Obrigado pelo seu carinho. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Foi uma missão e tanto representar a Ludmilla hoje aqui no Espaço Feminino. Na próxima quarta-feira, ela tá de volta aqui juntinho de você, viu? Beijo pra Ludmilla, beijo pra você que tá em casa. A gente se encontra quinta-feira no programa Entrevista, viu? Mais conhecido como Amanhã, viu? O programa super, com muitas emoções pra você. Não perca. Mais uma vez, obrigado, gente. A gente se encontra, viu? Tá chegando ele agora, Odair Cardoso. Cadê você? Boa noite. Boa noite, Matheus. Mais conhecido como Amanhã foi ótimo, viu? Mais uma do diretor. Ontem, lá no Mais Saúde, eu não tinha entendido que ele tinha falado do motivo da sua risada. Ah, tá. Mas aí eu fui lá no nosso Master, ele me contou o que era, viu? Pois a gente conta. Odair, Oi. como é que você faz com o bombril lá na sua casa? Bombril? Você usa tudo ou você joga fora? A palha gente de usa aço. e recicla, viu? Você recicla? Tem que reciclar. Que bacana. Eu sou o chato da reciclagem. Eu quero reciclar tudo. O Odair está contando que tudo que dá para ir reciclar, ele está reciclando. Então, fica o exemplo para quem está em casa. Meu amigo, muito bom te ver por aqui. Fica com Deus. Eu vou assistir agora o NTV News, viu? Segue daí, Odair. Abraço pra você, Matheus.